A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, você que nos acompanha. Nós estamos no programa Semeando para a Vida Eterna, um programa da Igreja Presbiteriana de Lages. E nós queremos te convidar para você ouvir esse programa e assistir, mas também queremos te convidar para você comparecer à nossa igreja, nos acompanhar nas redes sociais, no Facebook e no YouTube, nos acompanhar também presencialmente lá. Aqui em Lages, a Igreja Presbiteriana de Lages está na Rua Fausto de Souza, bem no centro ali. Nós temos os cultos em janeiro agora às 19 horas e será uma alegria muito grande você estar conosco e para conhecer a igreja, conhecer mais a Jesus Cristo, conhecer mais a Deus. Nós vamos para uma palavra dos nossos patrocinadores. Clínica Médica e Odontológica Vida Nossa. Situada no centro de Lages, conta com a especialista em ultrassonografia, doutora Vanessa Gerber, nos atendimentos de ultrassom geral, músculo esquelético, obstétrico e Doppler. E também com atendimento odontológico com o Dr. Fernando Gerber, nos serviços de cirurgia, estética, prevenção, clínica geral e implantes. Clínica Vida Nossa, Rua Correia Pinto, número 638, Centro, em frente à Praça da Estátua do Correia Pinto. Nós estamos no final do ano. Essa semana encerra um ano difícil, um ano em que a gente aprendeu que nós não somos mais imortais, mas todos nós somos mortais, um tempo onde que nós percebemos a nossa pequenez, um tempo onde que nós temos mais incertezas do que certezas, um ano que nos trouxe muita tristeza, mas é um ano onde você pode terminar e fazer um balanço de tudo isso. E você pode se preparar para um ano de 2021 melhor. E eu queria começar aqui esse programa de hoje dizendo que você pode buscar a Deus. A palavra de Deus diz lá em Isaías 55, buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. A palavra de Deus também diz que todo aquele que clamar o nome de Deus será ouvido. Então esse é um tempo de você buscar a Deus, onde você querer conhecê-lo mais, onde você querer saber mais quem Ele é. Deus não é simplesmente uma força, Deus não é simplesmente uma ideia abstrata, Deus não é um conceito que os homens inventaram, mas Deus é uma pessoa diferente de nós. Deus é só Espírito, mas nós temos como conhecê-lo. A palavra de Deus diz que, tendo Deus outrora falado pelos profetas e de muitas maneiras, hoje nos fala através de Jesus Cristo, seu Filho unigênito. E Ele é a exata expressão de Deus. Os discípulos de Jesus Cristo, e Filipe perguntou para o Senhor Jesus Cristo: Mestre, mostra-nos o Pai. E Jesus Cristo falou: Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Então, nesse finalzinho de ano e início de ano, nós vamos ter aí alguns momentos onde nós vamos pensar sobre quem é Jesus. E para pensar sobre quem é Jesus, nada melhor do que mostrar que Jesus Cristo se relacionava com as pessoas. Jesus Cristo era um homem, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, mas que se relacionava com os outros, conversava com os outros, sentia a dor dos outros, sentia a compaixão dos outros quando eles estavam sofrendo. E esses encontros que nós vamos ver agora, no finalzinho de dezembro, indo até o final de janeiro, nós vamos ver a pessoa de Jesus Cristo, quem Ele é e como Ele se mostrou nesses encontros. E para essa primeira meditação, o primeiro encontro que eu quero compartilhar com você, está lá em Mateus capítulo 3, Evangelho de Mateus capítulo 3, e eu vou ler dos versículos 11 ao 17,
que diz assim para a gente: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Nós vemos aqui o evangelista Mateus relatando quem era João Batista. João Batista era um primo de Jesus. Ele nasceu de uma mulher estéril, de uma mulher que já tinha mais de 40 anos, uma mulher que naquela época não podia ter mais filhos, e de um pai já velho. Foi um milagre de Deus. E João Batista, desde da sua concepção, já sabia da sua missão, que ele viria preparar o caminho para o Senhor Jesus. Ele viria preparar para que quando Jesus Cristo chegasse e o seu ministério estivesse no momento certo de acontecer, as pessoas já estariam ouvindo sobre o Messias, que é Jesus Cristo. A Bíblia fala que não houve homem nascido de mulher como João Batista. Ele era um homem diferente de nós. Ele era um homem que vivia no deserto, e aí a gente pode imaginar que viver no deserto significa que ele sofreu muito. Mas ele quis assim. Ele se vestia de peles e animais, então ele já não se vestia como as pessoas da época, já para simbolizar que ele era um homem diferente dos outros. E ele se alimentava de mel e gafanhotos. Então isso significa que a comida dele já era diferente, da nossa também. Mas João Batista era especial porque ele levava a mensagem de Deus para os outros. Levava a vontade de Deus para o povo da época. Essa era a função de um profeta, levar a palavra de Deus para o povo. E João Batista fez isso. E a palavra dele era: arrependei-vos. E João Batista, para quem falava: eu me arrependo dos meus pecados e quero viver segundo a palavra de Deus, ele os batizava, simbolizando que eles estavam agora assumindo um novo compromisso de vida. Bem, João Batista a sua mensagem foi uma mensagem que atingiu milhares de pessoas. E muitos dos judeus seguiam a João Batista, porque entendiam que ele era um profeta mandado por Deus. João Batista era um homem que foi tão bem recebido pelo povo, que até Herodes temia João Batista, Herodes era o governador da Judeia na época. Bem, Jesus Cristo estava começando o seu ministério. Jesus Cristo queria demonstrar que ele queria obedecer a Deus. E a partir desse momento, ele se procura o seu primo, João Batista, e diz: eu quero que você me batize. João Batista reconheceu logo quem era Jesus. Reconheceu que Jesus Cristo era o Messias. Reconheceu que quem ele falava de que o Messias viria para julgar as nações, que o Messias viria para julgar o povo, queria limpar a eira, limpar o campo, e iria colocar fogo no mato seco, naquilo que não tinha vida, esse era Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo falou: não, eu quero obedecer à vontade de Deus e eu quero fazer aquilo que eu tenho que fazer. Olha só o que Jesus Cristo fala aqui: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E
E aí eu começo a ver a primeira característica que a gente vê em Jesus Cristo. Jesus Cristo, apesar de ser quem Ele é, porque a gente sempre se lembra de Jesus Cristo, principalmente nessa época do Natal, como um menininho na manjedoura. Eu lembro que há poucos dias atrás eu falei que eu também tenho um presépio lá em casa. E você também deve ter aí na tua casa. Mas eu falei também no programa, há poucos dias atrás, que Jesus Cristo, Ele é o Rei da Glória. Ele se fez humilde. Ele se fez humilde para tomar o nosso lugar na cruz do Calvário, para obedecer à vontade de Deus, para tomar o nosso lugar na obediência do Senhor. Então a primeira característica que a gente vê de Jesus Cristo aqui é humildade. Ele, apesar de ser o Rei da Glória, ele se destituiu da glória. O apóstolo Paulo vai falar lá em Efésios e em Filipenses, mais especificamente, que ele se despiu da glória para tomar o nosso lugar. Jesus Cristo se fez humilde para morrer por nós na cruz do Calvário. Ele se fez humilde para salvar aqueles que precisam. Ele se fez humilde para que todos possam conhecê-lo e estar perto dele. Mas aqui eu vejo também uma outra característica aqui de Jesus Cristo, que é a fidelidade. Quando eu penso em fidelidade, quando a gente pensa em fidelidade, a gente pensa em fidelidade a alguém que eu sou fiel a alguém. E Jesus Cristo também foi fiel. Fiel a Deus Pai, mas fiel a si mesmo. Como assim, Paulo? Deixa eu ver se eu consigo explicar bem isso. Nós somos fiéis, quem é casado é fiel à esposa ou esposo. Quem trabalha para o governo é fiel ao governo. Você deve ser fiel ao seu patrão, não deve roubá-lo, certo? Mas Jesus Cristo era fiel a si mesmo e fiel a Deus Pai. Porque desde o princípio de todas as coisas, Ele quis se oferecer por nós na cruz do Calvário. Desde quando Deus falou, eu quero salvar aqueles homens, Jesus Cristo falou, eu vou tomar o lugar deles e vou obedecer a lei no lugar deles. E Ele foi fiel a si mesmo e fiel a Deus Pai. Desde o princípio, Ele quis isso. No Evangelho de João, no capítulo 10, ele fala assim, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade de meu Pai. Jesus Cristo foi fiel. E aí, eu quero lembrar aqui que é uma das características de Deus. Fidelidade é uma das características de Deus. Deus não é movido como eu e você às nossas paixões internas. Como você vê aqui, eu possuo um sobrepeso. E de vez em quando eu penso assim, não, vou tentar emagrecer. E eu tomo a decisão de, não, hoje eu vou comer menos. Hoje eu vou andar. Hoje eu vou fazer exercício físico. Mas a primeira coisa que acontece, que me impede, é falar assim, não tem problema, amanhã eu faço. Amanhã eu como menos. Amanhã eu escolho comer vegetais e verduras. Mas amanhã eu esqueço disso. Porque eu não tenho poder comigo mesmo e eu não tenho, às vezes, dentro de mim, tem algo que fala coma. Mas com Jesus Cristo não havia isso. Com Deus não há essas paixões internas nossas que lutam contra Ele, contra nós. Com Jesus Cristo existe somente aquilo que é certo, aquilo que é justo, aquilo que é verdadeiro. Com Deus também é assim, com Deus Pai. Por isso que Hebreus 1, quando fala que Jesus Cristo é a exata expressão de Deus o Pai, a gente pode entender que Deus é fiel. Deus é fiel o quê? Deus é fiel às suas promessas. Aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Lá em Gênesis 3,15, Deus prometeu que enviaria o Salvador. E Ele enviou Jesus Cristo para morrer por nós.
Deus avisou lá em Noé que o pecado do homem estava tão grande que precisava acabar com aquele pecado, com aquela maldade, com aquela situação. E ele enviou o dilúvio. Deus prometeu para Abraão que eles iriam crescer, que Abraão teria uma grande nação, que eles iriam crescer e que eles ficariam 400 anos no Egito como escravos. Abraão ouviu isso, sabia que ele não entendeu muito bem, mas o seu neto Jacó e os seus filhos foram para o Egito, ficaram lá os 400 anos, e Deus lembrou-se daquilo que ele prometeu, e Deus enviou Moisés para libertar aquele povo. Deus ouviu, Deus é fiel. Deus é fiel também no cumprimento da sua palavra. Quando ele fala para nós obedecermos a sua palavra. Deus é fiel. Deus é fiel também quando nós nos arrependemos dos nossos pecados. Quando a gente reconhece que errou. Porque arrependimento, muitas vezes, a gente pensa que é chorar. O verdadeiro arrependimento envolve tristeza também. Mas arrependimento não é só tristeza. É você reconhecer que errou e querer mudar. Mas principalmente entender que você não pode mudar por si mesmo, mas que para mudar você precisa de Jesus Cristo. E Jesus Cristo falou, está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 11. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Jesus Cristo também fala um pouquinho antes nesse capítulo: eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes e para os necessitados. A palavra de Deus fala em 1 João, na primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 9, dizendo assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Deus é fiel. Como Jesus Cristo foi fiel, obedecendo aqui e querendo fazer tudo para a justiça, como ele mesmo fala aqui no versículo 15, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Toda a justiça. Então, a primeira característica, nós vimos que Jesus Cristo é humilde. A segunda característica, nós vimos que Jesus é fidelidade, humildade, fidelidade. E a terceira característica que eu vejo aqui de Deus, de Jesus Cristo, aqui nesse texto, é unidade. Uma das doutrinas mais difíceis que a gente tem para entender dentro da Bíblia, uma das coisas mais difíceis para a gente entender dentro da Bíblia, é que Deus é 3 em 1. E quando eu falo isso, eu tenho que tomar muito cuidado para poder explicar melhor. Desde quando a igreja era única só, da igreja católica, e lembre-se, a igreja protestante, a igreja evangélica só foi surgir em 1500. Os primeiros 400 anos da igreja, a disputa e as questões principais foram: quem é Deus? E depois de muito tempo foi colocado o credo apostólico, que você mesmo católico deve saber qual é. Se você é protestante, você também deve saber. É um dos meios que a gente se identifica como cristão. E ali diz que creio em Deus Pai, creio no Filho e creio no Espírito Santo. Nós vemos aqui no batizado de Jesus Cristo a unidade das 3 pessoas da Trindade naquele momento. Nós vemos primeiro aqui Jesus Cristo sendo batizado, depois nós vemos aqui o Espírito Santo descendo sobre ele como uma pomba, e depois nós vimos aqui uma voz dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. 3 pessoas em 1. Alguns tentam explicar isso dizendo que é como a água. A água pode estar em 3 estados. Gasoso é a umidade que está no ar. Líquido é a água que nós vemos e bebemos.
E, por último, o sólido, que é o gelo, que é a neve quando cai. Alguns tentam explicar assim a Trindade. Nós vemos aqui que Jesus Cristo é um só com Deus Pai. O que eu posso tirar aqui desse texto para a minha vida, para esse início de ano aqui, que é tão importante para nós? A primeira lição que eu tiro aqui desse texto é que Jesus Cristo veio em forma humilde, para viver como eu e você, para ser um de nós. E ele, como humilde, ele veio para se relacionar comigo e com você. Jesus Cristo não veio para ficar distante do povo. Ele veio para estar no meio do povo. Ele esteve com poderosos, ele esteve com gente religiosa, mas ele esteve com gente humilde do povo. Falou com gente humilde do povo. E disse para aqueles que reconheceram que precisam dele: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, a primeira característica importante aqui desse final de ano, início de ano, é que nós podemos buscar a Deus, conhecendo a Jesus Cristo. E mesmo você que já é cristão, você que já crê em Jesus Cristo como seu único e verdadeiro Salvador, o apóstolo Paulo sempre fala nas suas cartas que uma das orações pela igreja era que o povo cada vez mais conhecesse a Jesus Cristo e o que ele fez por nós e quem ele é. A segunda característica importante que eu vejo aqui é que Deus é fiel e Jesus Cristo é fiel. Jesus Cristo é fiel, é a fidelidade de Deus. Então, Jesus Cristo não pode fazer aquilo que vai contra a sua palavra. Jesus Cristo não rejeita aquele que se humilha diante dele. Jesus Cristo não rejeita aquele que está com ele. Jesus Cristo precisa, ele é fiel. Ele é fiel também no julgamento, como diz aqui, como disse João, ele ainda não veio para separar e queimar o mato queimado ali que está no campo. Ele vai fazer isso um dia, mas ele é fiel. O terceiro ponto que é importante aqui para nós é como buscar a Deus. Busque a Jesus Cristo. Ele é um com Deus. Conheça mais a Jesus Cristo. Quem vê a Jesus Cristo, vê ao Pai. Eu queria orar por você. Queria, nesse momento, colocar você diante de Deus, nesse momento. Senhor, nós queremos te agradecer, porque a tua palavra mostra nos encontros de Jesus quem ele é. E conhecendo a Jesus, nós conhecemos quem tu és, Pai. Obrigado pela tua palavra, Pai, muito obrigado pela tua palavra, somos gratos, te adoramos porque tu se revelou na tua palavra, te adoramos porque tu és um Deus que se comunica conosco, Pai Santo, que se relaciona conosco. Te louvamos porque o Senhor enviou Jesus Cristo, teu Filho amado, e te adoramos por isso também, Pai. E nesse final de ano, de um ano tão difícil, nós queremos conhecer mais a Ti e estar mais perto do Senhor, Pai. Que eu e meus amigos, meus ouvintes que estão agora acompanhando esse programa, possamos buscar mais a Tua palavra, a Bíblia, Pai Santo, conhecer mais a Jesus Cristo, nos relacionarmos contigo, Pai Santo, e vivemos contigo, Pai. Abençoa-nos, Senhor Deus, abençoa as pessoas, cuida delas, cuida desse país, cuida desse planeta, Senhor Deus, e te imploramos que o Senhor derrame da Tua graça, Pai, e tenha misericórdia de nós, que o Senhor cuide de nós a respeito dessa doença tão terrível que tem levado várias pessoas, Pai. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, Pai. Nós oramos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Quero reforçar o convite que eu fiz para você ir lá na nossa igreja, na Rua Fausto de Souza, aqui no centro de Lages. E os nossos cultos estão acontecendo no domingo, às 19 horas. Espero você lá, ou até o próximo programa. Que Deus te abençoe.
sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho,